Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, aqui no canal da IEADIO, IEADIO TV, e temos a IEADIO EBD também, Escola Bíblica Dominical, onde temos todas as playlists, da nossa EBD. Nesta feita, estamos aqui trabalhando sobre o terceiro trimestre de 2025, a Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Hoje vamos estudar a lição número 11, que tem como tema uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Nós temos como pastor presidente aqui na IAD o nosso pastor Sérgio Melfior. E na coordenação do departamento da Escola Bíblica Dominical, pastor Eliseu Melfior, que é o nosso coordenador. Este que vos fala, pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador. Temos também o pastor Anderson Nunes, que é o terceiro coordenador, e o pastor Ivaldo Costa, quarto coordenador da nossa EBD. Todos os domingos nós temos as nossas pré-aulas de jovens, de adultos. Se você não acompanhou alguma delas, pode acompanhar e ver aí no canal e estar se familiarizando com todo o contexto do trimestre, tá bom? Então nós vamos estudar mais esta lição, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. O texto áureo encontra-se em Atos, capítulo 10, versículo 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? A nossa verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a nossa verdade prática. A nossa lição tem como base bíblica, Atos capítulo 10. Você pode ler todo o capítulo 10. Nós temos aqui na lição alguns versículos selecionados, como Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 8, depois do versículo 21 ao 23 e do versículo 44 ao 48. É importante você, professor, fazer leitura aí de todo o capítulo 10 do livro de Atos. Nós temos também os objetivos, 3 objetivos nas nossas lições, e nesta aqui também. Nós temos o primeiro objetivo, que é mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. O segundo objetivo, ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural. E o terceiro objetivo, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Então, esta é uma lição muito importante. O Atos capítulo 10 é o capítulo que registra, o momento em que a igreja primitiva rompeu as barreiras. Nós temos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, aonde temos esse versículo bem conhecido que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus orientando os seus discípulos a pregarem o evangelho não somente para os judeus, mas para todas as nações. Mas mesmo tendo essa orientação de Jesus, até este momento, até o capítulo 10, os discípulos ainda não tinham se despertado para ir ministrar a outras nações. E nós vemos aqui o Espírito Santo dirigindo todas as coisas e abrindo as portas do evangelho para os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Todos os povos que não são judeus, nós chamamos de gentios. Então, nós nos incluímos, inclusive, estamos incluídos nesses gentios que somos nós também.
A palavra-chave trabalha aqui a aceitação, né? Então, esta lição vai trabalhar esse contexto. Apesar do último mandamento de Cristo, como a gente leu ali, nos parece surpreendente, mas era difícil remover essa mentalidade judaica de certos preconceitos, né, seculares. Somente o poder de Deus poderia arrancar esses costumes, né? Porque para os judeus a questão do evangelho, a questão de ser o povo escolhido, eles entendiam que eram só eles. Então, havia essa barreira cultural, havia essa dificuldade de entender que o evangelho tinha que romper esse preconceito, tinha que romper essas barreiras étnicas e ser pregado a todas as nações, a todos os povos. Os judeus tinham como se as outras nações fossem nações, né, que não merecessem o evangelho ou que Deus não tinha vindo para eles. Eles tinham como pessoas, assim como os judeus tinham nos samaritanos, né, pessoas que eram misturados, que não eram da promessa, eles tinham isso na sua mente, que o evangelho também não era para ser ministrado para eles, que era só para os judeus. Então havia essa dúvida, essa barreira a ser quebrada, e o Espírito Santo quebrou esse preconceito. Algumas dúvidas aqui dos judeus. Será que judeus e gentios poderiam receber igual salvação, ficando em pé de igualdade? Eles tinham essas dúvidas, né? Outra dúvida que pairava naquela época: os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Os judeus, né, os consideravam impuros. Os judeus consideravam as outras nações impuras. Então, nós vemos nesse episódio do centurião Cornélio as barreiras caindo por terra e o nome do Senhor sendo glorificado e atingindo outras nações, outros povos, atingindo os gentios através do ministério do apóstolo Pedro. Logo após, nós vamos ver também o apóstolo Paulo sendo chamado por Deus para pregar a outras nações, sendo considerado aí o apóstolo dos gentios, o apóstolo Pedro. Mas aqui, o apóstolo Paulo, né? E aqui o apóstolo Pedro também tendo essa visão e removendo da sua mente, do seu coração, esse preconceito. Aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, né? Que é importante aplicarmos aqui no início dessa lição. Será que nós temos pregado o Evangelho de Jesus a pessoas que pensam diferente de nós? Ou nós também, em pleno século XXI, ainda temos algumas barreiras, algumas dificuldades em levar o Evangelho a algumas tribos, nações, línguas, povos, né? Será que ainda temos isso? Reflita sobre essa questão, tá bom? Reflita. Será que você tem ainda alguma barreira de pregar para alguém que você acha que não merece a salvação? Se isto ainda existe no seu coração, hoje, nesta lição, é importante você remover isso do seu coração, porque a salvação é para todas as pessoas. E de pregar o evangelho a todas as nações. Então não temos que ter nenhum tipo de preconceito, de barreira, de achar que A ou B não merece a salvação. Lembra de Jonas? Jonas tinha essa dificuldade. Quando o Senhor chama ele para ir ministrar e pregar aos ninivitas, ele entendeu que eles não mereciam. Por quê? Os ninivitas, né, tinham feito muito mal para os judeus. E quando o Senhor chama Jonas para ir pregar para uma nação que havia feito muito mal para eles, ele se negou, né? Primeiramente, sofreu as consequências, Deus trabalhou, tratou com Jonas, e ele foi pregar aos ninivitas, e os ninivitas se reconheceram, se dobraram, aceitaram Jesus como seu Salvador, e houve ali um arrependimento, um perdão, né? Logo após, pois muitos anos, eles também voltaram às mesmas práticas e o Senhor tratou com eles. Mas nesse caso, nesse contexto de Jonas, o Senhor deu graça a Jonas e ele foi pregar
para pessoas que ele não queria pregar. E você? Você já pregou para alguém que te fez mal? Você já pregou para alguém que te machucou, te caluniou, né? Falou mal de você? É a nossa missão também, né? Pregar para todas as pessoas. Tópico número 1, a revelação de Deus aos gentios. E aqui nós vemos o contexto da lição. Nós temos aqui a visão de Cornélio. Cornélio, como a Bíblia fala em Atos capítulo 10, né, um homem, um centurião da corte italiana, um homem respeitado, piedoso, temente a Deus, né, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. Ele não era judeu, mas ele tinha um temor de Deus no seu coração, um homem que buscava Deus, buscava entender a salvação, buscava conhecer mais a Deus. E por ter esse coração voltado para as coisas de Deus, certo dia ele estava orando, por volta das 3 horas da tarde, e ele viu um anjo de Deus, né? Atos capítulo 10, versículo 3. E ele viu um anjo que se revelou para ele, e esse anjo apareceu para ele e disse que era para ele procurar o apóstolo Pedro. Vejam só, o anjo não pregou para ele, porque não é a missão do anjo pregar. A missão, nós entendemos pela Bíblia que os anjos são seres celestiais que estão a comando de Deus, né? Para agir em prol do homem, à vontade de Deus. Deus pode enviar um anjo para nos livrar de uma situação. E tantas referências na Bíblia, vemos até mesmo o anjo, através de Deus, né, falando com os homens, trazendo uma mensagem, trazendo uma orientação, que foi o caso aqui. Apareceu um anjo para trazer uma orientação a este homem piedoso chamado Cornélio. Então, uma coisa importante para destacarmos aqui, a missão dos anjos não é pregar, né? Não é pregar o evangelho, porque esta missão foi dada para os homens. Nós temos a missão de pregar, independente de ministério, de dons. Ah, mas eu não vou pregar porque eu não sou obreiro. Não, a mensagem da pregação, né, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, o ide por todo mundo, é para todos os crentes, para todos nós. Nós pregamos, muitas vezes, pelo nosso testemunho, pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, e quando precisamos, em certos momentos, com sabedoria, com ocasião, também abrimos a nossa boca, falamos de Jesus para as pessoas no trabalho, na rua, aonde estamos. Estamos sempre testemunhando do que Jesus fez por nossas vidas e o que Jesus pode fazer pelas pessoas, né? Um evangelismo intencional, como estamos aprendendo aqui em Joinville, sermos evangelistas intencionais, né? Procurarmos estar sempre como estilo de vida falando de Jesus para as pessoas. Isso é o ID, né? A mensagem que o Senhor deixou para nós. Não precisa vir um anjo para nos avisar mais, porque a palavra de Deus já nos orientou. E nós devemos fazer isso como estilo de vida, constante, pregando o Evangelho. Então não é a missão dos anjos. A outra coisa que eu destaco aqui nesse primeiro subtópico, né, sobre a visão de Cornélio, é que Deus respondeu à oração de Cornélio. Deus responde às nossas orações. Cornélio não era judeu, Cornélio era um gentil, mas era um homem temente a Deus, um homem fiel, dava um bom testemunho, piedoso, orava com a sua família, reunia a sua família, fazia o seu culto doméstico, né? E Deus respondeu à sua oração. Quando ele estava orando, querendo entender mais as coisas de Deus, esse anjo aparece e direciona ele, para ele ouvir a palavra que o apóstolo Pedro iria ministrar. Ele prontamente envia um dos soldados dele, né? Ele era um homem que tinha vários soldados, pelo que entendemos aqui, era um homem de uma corporação militar, né? E ele rapidamente envia até o apóstolo Pedro que chamasse o apóstolo Pedro. Enquanto, né, o apóstolo Pedro também
teve uma visão. Enquanto isso, o apóstolo Pedro também teve uma visão. Está no contexto do capítulo 10. A visão que o apóstolo Pedro teve, um pouquinho antes ali do almoço, quando estava perto do horário da refeição, é que descia, né, alguns animais impuros que eram para os judeus e desciam, né, numa rede, vamos dizer assim, e alguém disse para o apóstolo Pedro, ó, alimente-se, como esses animais. E ele prontamente, como um judeu piedoso e conhecendo, né, o costume, a tradição dos judeus, ele diz nessa visão, diz, não, como eu vou me alimentar de animais impuros? E ele ouviu uma voz que dizia, não torne impuro aquilo que Deus purificou. Olha só. E ele ficou sem saber, né? Ficou sem entender aquela visão. Daqui um pouquinho chegou aqueles soldados, né, batendo na porta e diz, ó, eu estou a serviço de um homem chamado Cornélio, temente a Deus, e ele pediu para que você vá lá na nossa casa e ministre a palavra de Deus para nós. Olha como Deus trabalha, como Deus faz. Deus precisava também aparecer para Pedro, para que ele pudesse quebrar essas barreiras, esses preconceitos, né? Porque já havia muito tempo recebido a ordem do Senhor Jesus de pregar a outras nações, mas eles ainda não tinham rompido essa barreira. A igreja primitiva ainda estava no início e já havia passado algum tempo onde eles receberam o batismo no Espírito Santo, eles já tinham pregado lá, 3.000 almas tinham aceitado Jesus, 5.000 almas noutra mensagem, mas eles não tinham ainda rompido as fronteiras, saído ainda do estabelecimento ali dos judeus, da terra dos judeus. Mas agora, ele precisava ir a uma outra nação, um outro povo, gentios. Né? O que vão pensar de mim? O que vão falar? O que os meus patriotas vão dizer que eu estou pregando a palavra para pessoas impuras, para pessoas que Deus não escolheu? Tinha todos esses preconceitos na mente do apóstolo Pedro. Mas ele foi obedecendo à voz do Senhor, e a voz do Senhor dizia, vá e não questione, obedeça a minha voz e faça tudo. Então ele pega 6 pessoas, né, 6 judeus, e vai junto nessa missão. Ele entendeu que era uma missão dirigida pelo Espírito Santo. E nós? Será que nós temos entendido também a voz de Deus em nosso coração e rompido essas barreiras, essas fronteiras, né? E falado de Jesus para outras nações, para outros povos, para pessoas muitas vezes que pensam totalmente diferente de nós? Olha o que diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 14 e versículo 15. Você pode também fazer essa leitura aí com a sua classe. Diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. É isso que o Senhor estava fazendo aqui neste capítulo 10 de Atos, para que a igreja pudesse propagar o evangelho a outros povos, outras nações. Amém? Subtópico 3 trabalha aqui, nós vimos a visão de Cornélio, subtópico 1, a experiência espiritual de Pedro, subtópico 2, o subtópico 3, a urgência da pregação do evangelho. Isso é para nós hoje, né? Nós temos que ser urgentes, prestativos. Não precisamos mais de uma orientação, de um anjo que venha do céu para nos mandar pregar a palavra. A ordem já foi dada. Nós já temos a Bíblia, já temos a palavra de Deus, já temos o ID. Nós só precisamos nos disponibilizar e pregar o evangelho, ter como estilo de vida, né, o evangelismo intencional, o discipulado intencional, pregarmos a tempo e fora de tempo, tá bom? É uma urgência. Marcos 16, 15, eu quero ler também aqui,
um texto que está em Romanos, capítulo 10, você pode ler com seus alunos também, versículo 14, capítulo 10, versículo 14, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Viu? Nós aprendemos nesse contexto aqui, os anjos não pregaram. O anjo não pregou para Cornélio. Mandou chamar Pedro, mas Pedro pregou. E quando Pedro pregou a palavra de Deus ali na casa do Cornélio, que estava toda a família, parentes, amigos, as pessoas se arrependeram, ouviram a palavra, como diz aqui em Romanos 10, 14, creram na palavra. Porque Pedro, nós vamos ver no tópico 2, ele expõe a palavra cristocêntrica, falando de Jesus, falando lá, né, o amor de Jesus, a graça de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e que ele havia entregado a sua vida por amor de nós, não somente dos judeus, mas dos gentios também. E eles creram nessa palavra e se arrependeram e receberam Jesus como seu Salvador. E aí também o Espírito Santo tomou conta daquele lugar e eles foram batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Nós encerramos aqui o tópico número 1, então, trabalhando esses subtópicos que já mencionamos aqui. Vamos para o tópico número 2, que fala sobre a salvação dos gentios. A pregação aos gentios é o subtópico 1. Então, Pedro recebeu a missão de pregar a Cornélio, está ali em Atos, né? E sua pregação é totalmente cristocêntrica, sempre apontando para a cruz de Cristo. Nós vemos aqui no tópico 2, o comentarista trazendo qual era a mensagem de Pedro. Vejam só, Pedro não estava trazendo ali uma mensagem de prosperidade material, ou até mesmo uma mensagem de prosperidade emocional, que está em voga hoje nos nossos dias, para deixar o coração deles alegres, felizes. Não, Pedro trouxe uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem da cruz, uma mensagem de salvação, uma mensagem de arrependimento. Amém? Nós vemos aqui alguns tópicos dessa mensagem. 3 tópicos, né? Primeiro, Deus ama a todos. Atos, capítulo 10 e o versículo 34, nós vamos ver esse contexto aqui dessa mensagem. Deus ama a todos. Vamos dizer assim, o primeiro tópico da mensagem de Pedro, né, para os gentios ali. 10:34 diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por vontade que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos. A salvação, independente da raça, da nossa cor, da nossa etnia, independente do nosso credo, né, do que cremos ou não cremos, a salvação é para todos. Precisamos, é claro, crer no Senhor Jesus, né? A salvação é para o pobre, para o rico, para o homem que é estudado, para o que não é estudado, para o analfabeto, para todos. Jesus veio para todos. Existe alguma condição que nós precisamos crer e aceitá-lo como nosso Salvador. O segundo tópico da mensagem de Pedro: Deus quer salvar a todos. Atos 10:35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e o faz o que é justo. Então, por mais que Deus deseja salvar a todos, Deus precisa também que o homem reconheça, aceite-o como seu Salvador. Essa é a única exigência, que você tenha fé, que você creia que Ele quer te salvar. Amém? E aí você vai alcançar a salvação. O terceiro tópico aqui da mensagem de Pedro: Cristo é o Senhor de todos. Atos 10:36, a palavra que ele enviou aos seus filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O
quem é o seu Senhor? Senhor é aquele que você ouve, é aquele que você permite que controle a sua vida, é aquele que você aceita, né, as condições. Quem é o seu Senhor? Para você ter um Salvador, você precisa reconhecê-lo como seu Senhor, né? Seu Senhor e seu Salvador da sua vida. Nós vimos aqui, então, na mensagem de Pedro, né, essas características. Ele exalta Cristo, ele apresenta a morte, a ressurreição, a obra salvífica, ele apresenta Jesus como o que perdoa os nossos pecados. E aí, a família de Cornélio ouviu essa mensagem e foi alcançada pela salvação. A salvação entrou naquela casa. Olha o que diz em Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Isso já está desde a fundação do mundo. Deus já havia escolhido, assim como Deus escolheu Abraão, Deus escolheu Israel, mas Deus também já havia escolhido os gentios. Eles não tinham entendido, né? Até esse momento em que a igreja primitiva reconhece, entende que o Senhor também estendeu a salvação a outras nações e a outros povos. Mas isso estava no plano de Deus desde o início, desde a fundação. Amém? Porque todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Salvador são chamados também filho de Abraão. Glória a Deus por isso. Nós somos herdeiros, nós somos também chamados para estarmos inseridos no projeto da salvação. Uma pergunta para você aqui neste momento, neste tópico: por que ainda há certas resistências em evangelizarmos alguns grupos sociais? Já pensou nisso? Pense nisso. Nós vemos ainda algumas resistências, né, em pessoas quererem pregar o evangelho a certos grupos, né? Vamos dizer aqui, nações que estão em guerra. Imagina os judeus indo pregar para as pessoas que estão ali em Gaza ou para o Hamas. São pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus e precisam também serem alcançados pela misericórdia e pela graça. Mas como serão alcançados? Somente se alguém pregar, se alguém falar de Jesus para eles e eles reconhecerem os seus pecados, se dobrarem e reconhecerem que Jesus é a salvação os alcançará também. Tá bom? O segundo subtópico trabalha aqui a conversão dos gentios. A mensagem da cruz é um chamado ao arrependimento. Nós temos aqui: todos os que arrependidos creem em Cristo serão perdoados e, portanto, salvos. Na sua soberania e graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus que arrependidos professariam o nome do Senhor Jesus. Ninguém é salvo à força ou obrigado, não, né? É preciso crer em Cristo. Há uma condição. Nós temos o livre-arbítrio e nós precisamos usar esse livre-arbítrio para querer a salvação. É como se houvesse uma herança para você. Mas você só vai receber essa herança se você quiser receber. Se você for lá no cartório e disser: eu sou filho, eu quero essa herança. Assim também é a vida eterna e a salvação. Jesus morreu na cruz por todos nós. Mas aqueles que desejarem, que quiserem, usando o seu livre-arbítrio, reconhecer que precisam da salvação, reconhecer que sozinhos não conseguem ser salvos e que somente através de Jesus obterão a salvação, e exigirem isso, desejarem isso, quererem isso, serão salvos. Amém? A salvação é pela fé, pela graça.
não é pelas obras. É importante entendermos isso. Alguns grupos fazem as coisas, fazem a obra do Senhor, fazem obras sociais para serem salvos. Mas nós entendemos pela palavra do Senhor que nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Agora, por termos a graça do Senhor, por termos o amor de Deus no nosso coração, por termos a bondade do Senhor em nossas vidas, o fruto do Espírito, nós temos prazer em ajudar o próximo, em fazer a obra do Senhor, mas entendemos que não são essas coisas, não são o merecimento que vão nos levar à salvação, mas sim a fé no Senhor Jesus e a graça, o arrependimento dos nossos pecados. Olha o que diz Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Versículo 10. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Imagina se a salvação fosse pelas obras, né? Alguém requereria, porque trabalhou mais, fez mais, ajudou mais, e achava no direito de ter a salvação. Talvez outros, até mesmo aquele ladrão da cruz que estava com Jesus ali, talvez também não tivesse direito, porque ele não fez nada. Mas ele reconheceu ali naquele momento que ali estava o Salvador da sua vida, e ele reconheceu, se arrependeu, e alcançou a salvação. Glória a Deus por isso. Isso se chama misericórdia, graça de Deus. A graça é algo que não merecemos, mas Ele nos deu. Não é de graça, porque custou o seu sangue, né? Mas é pela graça. Não somos merecedores. Todos nós somos pecadores, falhos, temos as nossas dificuldades, mas pela fé alcançamos a salvação, pela graça de Deus. Dá para dar um glória? Amém. Terceiro tópico para nós fechar nossa lição, o Espírito derramado sobre os gentios. Nós vemos aqui o Espírito prometido, o batismo do Espírito Santo, experimentado pelos gentios na casa de Cornélio. Você vai acompanhar isso em Atos, capítulo 10, do versículo 44 a 46. Foi um dos fatos mais marcantes que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Porque, anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios. Vejam só, eles não tinham entendido, porque tinha nos seus olhos ainda algumas barreiras, étnicas, algumas barreiras, alguns preconceitos, alguns costumes, mas o Senhor quebrou essas barreiras aqui, nesse dia. É claro que quando o apóstolo Pedro retornou, houve um concílio em Jerusalém, ele teve que explicar para os demais apóstolos por que ele foi na casa de Cornélio, por que ele pregou para o Cornélio, por que a família de Cornélio foi salva e por que eles receberam o batismo no Espírito Santo. Então houve esse concílio e o apóstolo Pedro, com muita graça, muita sabedoria, explicou tudo, que Deus o havia aparecido numa visão, que no mesmo tempo também Deus apareceu através de um anjo para Cornélio. Então as coisas se confirmaram, Ele foi obedecendo à voz do Senhor e levou ainda testemunhas, e as testemunhas estavam com ele ali nesse concílio, confirmaram realmente, nós vimos com os nossos olhos. Quando o apóstolo Pedro pregou, eles se arrependeram, e o Espírito Santo, aquele mesmo que desceu lá em Atos capítulo 2, desceu ali na casa de Cornélio, e eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. Então, nós somos testemunhas que o Senhor também quer salvar os gentios, o Senhor também quer salvar outras nações, seja samaritanos, seja outros povos diferentes de nós, mas a salvação é para eles também. Eles testemunharam tudo isso. Olha o que diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 14,
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito Santo, feita lá em Joel, lá no Antigo Testamento, Joel capítulo 2, versículo 28, era também para os gentios. E aqui em Atos capítulo 10, isso se confirma, e isso fica nítido para todos os apóstolos e para toda a igreja primitiva. Glória a Deus por isso. Amém? A condição, nós vemos aqui também, a condição para receber o batismo com o Espírito Santo é ter Jesus no seu coração. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo entra em nossa vida, faz um processo de santificação e logo após o batismo é um revestimento de poder, de autoridade, para pregarmos a palavra do Senhor. Então, uma condição para recebermos o batismo no Espírito Santo é aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9, nós temos um versículo também que é importante lermos aqui, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui está a condição para recebermos o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, é estarmos em Cristo. O que é isso? Aceitarmos Jesus como Salvador. Tudo inicia na vida espiritual quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Damos o primeiro passo. E aí o Espírito Santo entra em nossa vida, começa o processo de santificação, nós passamos pela purificação da palavra através do discipulado, da escola dominical, que é o discipulado permanente, e aí o Espírito Santo vai colocando fruto em nossas vidas. E nós vamos demonstrando para as pessoas o fruto do Espírito em nós, e depois vem os dons espirituais, para servirmos a igreja, servirmos a obra do Senhor com dinamismo, com alegria, com entusiasmo. E o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder, de autoridade, para fazermos a obra do Senhor. O segundo subtópico, o Espírito recebido. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus, isto é, se convertido à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios da Cesareia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também aos gentios, né? O Espírito Santo não faz distinção de pessoas. Ele precisa de uma pessoa piedosa, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca, uma pessoa que tem desejo mais de Deus. E o Espírito Santo vai se revelar ainda mais para você. Você tem desejo de ter os dons espirituais, de ser usado por Deus? Busque. Busque em oração, busque em jejum, busque na palavra de Deus, busque dons espirituais. E o Espírito Santo vai se revelar para você ainda mais. Amém? Encerrando a nossa lição, terceiro subtópico, do terceiro tópico diz assim: um Pentecoste visto e ouvido. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus por ter ido à casa de um gentil, em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Isso é importante. Foi um testemunho que foi contemplado por Pedro e mais 6 pessoas, né? Viram e ouviram as línguas estranhas que o Espírito Santo concedeu ali àquela família, aquele povo que estava naquela casa, né? E eles viram com seus olhos o arrependimento, o quebrantamento daquelas pessoas. Então foi testemunhado por várias pessoas e eles contaram para todos os judeus que ainda não tinham entendido isso. E a partir desse momento o evangelho se propaga para todas as nações. Depois vem o apóstolo Paulo, sendo enviado pela igreja de Antioquia, juntamente com outros companheiros,
para ministrar a palavra de Deus a outras nações, outros povos, e ali começa a se esparramar o evangelho para todas as nações. E nós louvamos a Deus que chegou aqui no Brasil e estamos aqui propagando o evangelho do Senhor a todas as pessoas. Romanos capítulo 10, versículo 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Glória a Deus, glória a Deus. Encerramos a nossa lição. Na conclusão diz assim: a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas. Tito, capítulo 2, versículo 11. Leia ali depois. Então, a missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independente de cor, de raça, né, que abrem o seu coração à poderosa mensagem da cruz. O que precisamos fazer é abrir o nosso coração, né, pregar a pessoas que pensam diferente, ideologias diferentes, né, que têm talvez uma cosmovisão diferente, uma visão de mundo diferente. Estamos hoje vivendo aí o pós-modernismo, né? Uma visão totalmente diferente, uma cosmovisão diferente, relativizada, egocêntrica, né? Hedonista, mas a mensagem do Senhor é a mesma e precisa ser ministrada, pregada, até mesmo para essas pessoas que têm essa ideologia diferente da nossa, uma ideologia materialista, mas a palavra de Deus é para eles também. E se eles abrirem o seu coração e aceitarem Jesus como seu Salvador, alcançarão a salvação. Amém? Deus abençoe, foi um prazer estar mais uma vez aqui, trazendo os comentários da lição número 11. Eu lembro você que todas as sextas, das 21 às 22, na rádio 107,5 FM, nós temos o nosso programa EBD em Foco. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.